Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia, escolhido por Deus desde antes do seu nascimento. Sua história começa com sua mãe, Ana, uma mulher que sofria muito porque não podia ter filhos. Com muita fé, Ana orou ao Senhor e prometeu que, se tivesse um filho, o dedicaria ao serviço de Deus. Deus ouviu sua oração, e Ana deu à luz Samuel. Quando ele ainda era menino, Ana o levou ao templo em Siló e o entregou ao sacerdote Eli, para servir ao Senhor. Certa noite, enquanto Samuel dormia, ouviu uma voz chamando seu nome, Samuel. Samuel, pensando que era Eli, ele correu até o sacerdote. Isso aconteceu 3 vezes. Então Eli percebeu que era Deus chamando o menino e orientou Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A partir desse momento, Deus começou a falar com Samuel, e ele se tornou profeta em Israel. Samuel cresceu sendo fiel ao Senhor e transmitindo ao povo as mensagens de Deus. Com o tempo, o povo de Israel pediu um rei. Samuel avisou sobre os perigos de rejeitar o governo de Deus, mas o povo insistiu. Então, por ordem de Deus, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Mais tarde, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel recebeu uma nova missão: ungir Davi, um jovem pastor, como o futuro rei de Israel. Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Samuel foi um líder justo, profeta e juiz de Israel. Ele guiou o povo com sabedoria e fidelidade. Mesmo após sua morte, ele foi lembrado como um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu com coragem. O profeta Samuel foi o último líder de Israel antes de o povo ter um rei. Ele escolheu e confirmou Saul como o primeiro rei de Israel e, depois, fez o mesmo com Davi. A vida de Samuel nos ensina lições importantes sobre fé, obediência e lealdade a Deus. Samuel foi um profeta com uma vida cheia de significados e momentos marcantes. Ele nasceu em uma época em que Israel estava sem liderança forte e passava por crises espirituais. Sua mãe, Ana, era estéril, mas orou intensamente pedindo a Deus um filho. Prometendo dedicá-lo ao Senhor, Deus atendeu ao pedido, e Ana deu à luz Samuel quando ele ainda era criança. Foi levado ao templo para ser criado pelo sacerdote Eli, cumprindo o voto de sua mãe. Samuel começou a ouvir a voz de Deus desde jovem. Em uma dessas ocasiões, Deus mostrou a Samuel que a família de Eli seria punida por causa do comportamento malicioso de seus filhos. Com o tempo, Samuel cresceu e se tornou um profeta e juiz de Israel, sendo um dos últimos juízes antes do estabelecimento da monarquia. Samuel. Em toda a sua vida, Samuel falou ao povo sobre a importância do arrependimento e da obediência a Deus. Ele chamou o povo de Israel ao retorno à adoração verdadeira, afastando-se da idolatria que havia se espalhado. A pedido do povo, que queria um rei para ser como as outras nações, ele escolheu Saul como o primeiro rei de Israel, ainda que com certa relutância, pois acreditava que o povo devia confiar somente em Deus. Mais tarde, quando Saul desobedeceu às ordens de Deus, Samuel foi encarregado de ungir Davi como novo rei de Israel. Mesmo em idade avançada, Samuel permaneceu fiel à sua missão. A história de Samuel se inicia com uma oração, feita por Ana, sua mãe, implorando a Deus, do fundo de seu coração, que a abençoe com um filho. Em resposta àquela prece sincera, Deus a fez mãe de Samuel, um profeta cuja estatura é comparada a Moisés e Adão. Último entre os juízes de Israel, Samuel liderou a nação com justiça, restituindo-lhe a antiga eminência. Homem justo, inspirava admiração e respeito em todos à sua volta e nunca permitiu que o poder o corrompesse. Tampouco fez uso indigno de sua posição de autoridade. Poucas figuras bíblicas receberam o louvor a ele atribuído. Era homem bom frente a seus semelhantes e frente a Deus. Samuel instituiu a palavra divina por toda a terra de Israel durante um dos períodos mais sombrios de sua história. O Talmud o chama de Rabban Shel Nevim, mestre dos profetas. E, assim como ocorria quando o Eterno falava com Moisés, quando Deus falava com Samuel, o povo de Israel via, também, uma nuvem suspensa entre os céus e a terra. É sob a liderança de Samuel que a terra de Israel se torna uma monarquia, cabendo a ele a missão de ungir Saul e Davi, os 2 primeiros reis de Israel. Uma vida dedicada a Deus. Samuel, filho de Elcana e de Ana e, como Moisés, nasceu circuncidado, tendo sua mãe ofertado para servir ao Deus de Israel. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel,
E uma figura notável do Antigo Testamento, ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos, um homem dedicado a servir ao Senhor Deus com obediência, zelo e fé.